Bem-vindos à Nazaré, à terra das ondas gigantes, do medo e dos mitos. Aqui há muitas histórias para contar, entre conquistas, perdas e as aprendizagens. Entrem a bordo do carro elétrico e desfrutem de uma última viagem. Boas pessoal, estamos aqui no stand da M Coutinho, viemos buscar esta nova máquina, o MG4, para a última viagem desta temporada. Vamos até à Nazaré e vamos testar este carro. Bora lá. Estamos aqui na Praia da Vila, uma das praias mais famosas da Nazaré. Aqui temos várias ondas, a direita das pedras, que é uma direita super forte, com grande close-out no fim, que quando as areias estão boas, dá altas ondas no inverno. Aqui temos a onda da Moiteira, uma onda que quebra com o swell mais pequeno, onde muita gente se iniciou aqui no bodyboard e no surf na Nazaré. Lá ao fundo temos, depois do Porto Abrigo, a Praia de Sul, uma das únicas praias aqui na Nazaré que dá com vento sul e vento do quadrante este, sudeste. Bem, estamos aqui na Praia do Norte, uma das praias mais famosas do mundo, famosa pelas suas ondas gigantes, pelas suas ondas perfeitas, tanto para bodyboard, para surf, para ondas gigantes, para ondas normais. E porque é que existem estas ondas aqui? Qual é que é o fenómeno? Basicamente, do lado da Nazaré há uma grande profundidade e faz com que haja dois tipos de ondas a entrar aqui nesta zona. Ou seja, uma onda que percorre a zona mais profunda, com muito mais velocidade, muito mais energia, e uma onda normal que percorre a praia, vinda mais de norte ou noroeste, e que coincidem exatamente neste ponto onde se forma a maior onda do mundo. Talvez o boom tenha sido ali 2015, 2016, e nós abrimos em 2017 e aí começou a haver logo nesses anos o campeonato das ondas grandes e isso também ajudou muito a divulgar. Enquanto antes, se calhar aqui tinhas um turismo muito mais português, muitas pessoas do norte, um público se calhar mais velho, e agora mudou completamente. Tens um turismo muito mais familiar, muito estrangeiro e isso mudou o verão da Nazaré. No inverno, o turismo acabas por trabalhar o ano todo. Nós aqui estamos um bocado dependentes sempre das ondas, mas acabamos por receber muitos surfistas que passam a temporada inteira do inverno, sempre que há swell, outros surfistas que não estão cá vêm e ficam, pessoas que vêm de todo o lado do mundo para ver as ondas. De temporada para temporada tem aparecido cada vez mais gente. Houve um dia, imagina que nem estava gigante, mas tínhamos mais de 35 motas dentro de água. Achas que pode ser preciso um controle do pessoal, ou seja, controlar o número de motas que há na água, as autorizações? É super difícil controlar quem é que entra na água, quem é que não entra, mas a meu ver acho que sim que devia arranjar maneira, porque a verdade é que há pessoas que vêm para cá que estão mais do que preparadas para surfar isto, mas tem muitas pessoas que vêm para cá que não estão preparadas. Ainda sentes que és o mais novo dentro da água ou isso não é um fator? Então, eu obviamente aqui na Nazaré ainda assim sou o mais novo, porque a verdade é que dentro da água a maior parte das vezes sou o mais novo, mas já não me vejo tipo como o puto da Nazaré, porque tive bué de tempo assim, não, é o puto da Nazaré, mas eu pessoalmente já não me vejo assim, também sinto que o pessoal dentro da água já não me vê assim. Estive a mais surfar naqueles dias gigantes, é tipo a sensação de adrenalina, tipo o vício à adrenalina, é demasiado grande. E sentir o coração a 1000 numa onda gigante e depois sobreviver, a sensação é incrível. Mas já se perguntaram como é que a Nazaré ganhou reconhecimento a nível internacional? Uma das pessoas mais importantes na divulgação das ondas gigantes foi o Dino Casemiro. Ele sempre teve a vontade de
mostrar ao mundo esta onda e o fenómeno que era. Começou como a fazer eventos de bodyboard, depois percebeu que teria de ser de outra forma e que havia ondas com mais potencial para serem surfadas, então começou a enviar fotos para vários big riders já conhecidos na altura, até que o Garrett McNamara aceitou o desafio, veio para cá um mês e até que conseguiu surfar aquela primeira onda dos 30 metros, que fez com que a Praia do Norte fosse conhecida no mundo inteiro. Eu já venho à Nazaré desde dos 13 anos, competir nos Esperanças e assim, e era daqueles sítios que provocava aquelas borboletas na barriga antes de ver o mar, tipo, antes de chegar ali à Praia do Norte, para saber se vai estar grande, se não vai estar grande. Sempre tinha bem piada. E aí eu lembro-me de vir para aqui para puxar pelo meu nível, porque sabia que eles andavam bem em ondas grandes e em ondas com força. Por isso é um sítio que gosto bastante. Durante os maiores dias do ano são muitos os surfistas, mas eventualmente aparece um bodyboarder a desafiar-se. O nome dele é Pedro. Um dia em 2016, 22 de outubro, em que eu fiz aquela façanha de ir para dentro d'água sem mota d'água, num dos maiores dias do ano, e fui só com uma câmara de ar que eu tinha ido buscar ali uma loja de pneus da Nazaré. Por acaso nessa altura estava em forma e a remada tinha sido muito cansativa, e quando eu cheguei ao outside eu estava mesmo muito cansado e com a câmara de ar a fazer pressão no diafragma. Eu estava deitado na prancha de bodyboard a remar, a fazer pressão com o diafragma fazia-me cansar ainda mais, dificultava a respiração. E conseguiste fazer a onda ou não? Conseguiste apanhar alguma? Não, porque depois o Porquito estava a filmar e o João de Macedo estava na moto d'água com ele a filmar. Eles perguntaram-me se eu queria boleia para o Porto de Abrigo. Eu disse, sim, estou um bocado cansado, é melhor eu ir. Eles pegaram em mim, depois veio uma onda gigante, a onda quebrou, a moto d'água com o peso dos três não aguentou. Viraram todos. E virámos todos, e ficámos ali um bocadinho à deriva. Havia uma câmara de 10 ou 12 mil euros, uma Red da time-lapse ali no meio do mar, à deriva, basicamente, para além de uma moto d'água, para além de nós. Eu apanhei uma onda para me ir embora, uma espuma mais pequena, e basicamente foi a experiência, foi a loucura. Mas basicamente o projeto é The Big Mental Waves Project, e basicamente mostrar que somos capazes de fazer grandes coisas. Há escritores, há Albert Einstein, dizem que ele era bipolar também, não sei. Temos aqui em Portugal o Hugo van der Dink. Sim, na verdade está muito mais presente na vida das pessoas do que nós imaginamos, mas e com todos os tipos de skills, seja de escritores, seja de cientistas, até bodyboarders de ondas gigantes, por isso pois. Cabe, não é, adaptar-nos, não é? E conseguirmos superar essas barreiras. Sim. Em certos dias, não é? Claro, e eu acho que até a chegar a tamanhos de 20 metros, aí nós vamos ver se é mesmo possível, pelas leis da física, surfar ondas de 20 metros. Já foi possível surfar 15 metros ou 14,87 com esta prancha que está aqui, uma prancha normal, profissional, mas fui sempre aos saltos. Portanto, é preciso mesmo uma prancha diferente, e a única prancha que se conseguiu fazer e conseguimos chegar foi mesmo através da Refresh Board. Descer uma morra daquelas é mesmo aquilo que eu quero fazer para o resto da minha vida, pronto, basicamente. Isto é um desporto que não dá para fazer sozinho, tens que ter no mínimo 2 pessoas. Na Nazaré há um procedimento que não te deixa, digamos, não é uma lei, mas
É um procedimento que o capitão do Porto já nos habituou, que não te deixa surfar sozinho com o surfista, um piloto surfista. É o surfista, né? O surfista, o piloto, um second rescue, uma pessoa no farol, a fazer de spotter, quem te indica. Nós gostamos de também ter a informação numa série, num set, qual é a onda maior, mas acima de tudo é a tua segurança. Se o segurança. São os olhos da águia. Exatamente, tens ali o segundo par de olhos, exatamente igual no jet ski, tens ali um segundo par de olhos. Eu acho que se tu quiseres que a coisa corra bem e no final do dia chegares a casa, bem, tens o jet ski porreiro, tu fisicamente estás bem, acho que é o objetivo de qualquer um de nós, não é? Mas isso nem sempre corre assim. E tu, digamos que é impossível dizeres, olha, hoje vou chegar bem a casa. O que tu podes fazer é precaver-te e minimizar essa percentagem de risco que tens então num desporto tão perigoso. Desengane-se quem pensa que a Nazaré só começou a mostrar a sua ira durante a última década. Sempre muitas histórias quando tentavam entrar aqui no mar, barcos virados e as mulheres... Eu cheguei, eu era pequenina, estava um mar muito ruim. E aí sabes um pouco que aqui é ondas a sérios. Este lado é ondas a sério, aquele então não digo nada, aquilo é ondas fora do normal. Não, mas ali é enganador porque elas chegam até à costa e bum, e depois cruzam-se umas com as outras e sem queimar. E eu lembro-me também, eu tinha aí meus 7 ou 8 anos, mais ou menos coisa. E eu nesse dia ainda tive aulas, a professora do liceu. E a gente ia às 8 horas da manhã, e o que é que me deu na vida estar nas aulas? Olha, vou à praia para despolhar os peixes. Às 8 também sozinha, sem minha mãe saber, sem o meu pai. Estava uma lanchinha a entrar à frente, e ela mal virou-se tudo. E ainda morreu um, bateu com toda a folha, morreu um, já era muito cansado. Morreu um, ficou logo abaiado, os outros conseguiram salvar, foi mesmo à entrada. Só que a lancha bateu na cabecinha, abrir logo a cabeça. O sangue era, o mar era só sangue. Parece que estou ali. As mulheres tremiam todas quando os homens... nem frente. Depois era só os gritos na praia, era só gritos. Depois de conduzir carros elétricos durante esta temporada, fiquei a perceber que fazem parte do futuro. Em viagens mais longas precisamos ter mais calma, parar de vez em quando para beber um café e carregar, mas existem postos suficientes para estarmos descansados e podermos seguir a viagem com os carros elétricos. Fiquei mesmo contente e acho que é um carro que se liga muito bem com o surf, porque estamos a trabalhar com algo que é mais ecológico, apesar de ainda ter de evoluir muito nessa parte. Todo o processamento de baterias, de ciclo de vida, reutilização, reciclagem, controle de todas as substâncias e químicos associados às baterias, mas faz parte da evolução, não é? É o primeiro passo, mas espero que seja tipo um primeiro passo numa evolução da mobilidade em Portugal e no mundo. Vou agora buscar o Lourenço, ele já está aqui. Como é que é, Lourenço? Está-se bem? Está tudo a andar. Vamos procurar aí umas ondas? Vamos surfar. Assim, estou aqui a surfar desde que comecei a fazer o towing, não é? Há uns 8 anos neste momento. E entretanto há uns anos também vivi aqui, para estar mais perto, e adorei. E tenho a minha equipa que também comecei a formar com o Francisco, com o Tomás Lacerda da Madeira, com o Haroldo, e tem
têm sido divertidos estes anos. Praia do Norte é assim, tu estás há dias, esperas as previsões, tipo, parecem incríveis, chegas, estão umas ondas, mas não é aquilo que estavas à espera. E depois outros dias não estás nada à espera, lá está como esse primeiro dia que nós viemos, tipo, que era um dia normal e de repente está clássico, altas ondas, perfeito. E portanto, com os meus anos que eu aprendi aqui é isso, olha, não me vou entusiasmar muito antes de chegar o dia, claro que me preocupo se está gigante e se estão essas condições, lá está, de possíveis recordes, estou mais preocupado, faço o plano, mas só no próprio dia é que vemos realmente o que é que vai acontecer. Agora, se está um dia mais parado, lá está, houve todo esse hype antes do swell, voou não sei quantas pessoas para cá para apanhar aquilo e de repente o swell desilude, é mais tenso dentro d'água, as pessoas estão em mais fome, querem se mostrar, e portanto acaba por ser mais chato, mas pá, com todos estes anos também acabamos por nos conhecer todos e sei lá, acho que há pelo menos um mínimo de respeito por todos na água e estamos também a fazer um management daquilo de uma maneira civilizada. No fundo, concentra-se todos os olhares do mundo e das ondas gigantes, do surf, os mídia, até mídias que não têm nada a ver com o surf, não é? E também acaba por haver muito dinheiro envolvido, não é? Claro. Em recordes, em patrocínios. Que eu felizmente não tenho porque, lá está, eu faço isto por diversão, por mim, pela minha equipa, quero manter toda a gente segura. E pode ser uma consequência, surfares a maior onda do dia. Claro, como já aconteceu, não é? Eu em 2019 ganhei o prémio cá em Portugal da maior onda do ano. Fala-me dessa onda. E não foi... essa onda, lá está, foi um dia que havia muita competição na água, até mais cedo na sessão houve ali um conflito com o Axi Munian e o Ross Clark Jones com a minha equipa, onde eles dropinaram. A minha moto e eu tivemos de fazer um kick-out no limite, a moto faz um rolo no ar, para trás, à frente das rochas, eu fiquei também abandonado, não é? Porque a minha moto virou, correu tudo bem, foi muita sorte, mas obviamente que deixou-me agitado e como eu estava ali também, a equipa precisava de mim para fazer o segundo resgate, porque na altura eu continuei a dedicar-me mais a isso o resto da sessão, pá, estava sem pica para surfar, porque não tinha a minha prancha, não estava a sentir, já tinha acontecido isso, estava, olha, hoje não é o dia, não faz mal, mas lá está, como é um desporto de equipa, toda a equipa começou a puxar por mim, não, vai lá, estiveste aqui o dia todo, tipo, estamos no final do dia, vai lá apanhar as tuas ondas, tipo, faz umas ondas divertem, fui com uma prancha emprestada, e a segunda onda que apanhei foi então essa onda do prémio, onde, lá está, também, eu tenho ao longo destes anos tentado sempre pôr-me mais crítico, mais deep, e lembro perfeitamente de estar a apanhar essa onda e estar com a mentalidade de eu não quero estar no ombro da onda, eu vou tentar me pôr deep, largar o cabo, fazer um pouco de fade para ficar deep, e depois a perceber-me que a sombra apanhou-me, já estava, só via sombra e via o sol lá ao fundo e à frente das rochas, a pensar, pronto, olha, já não consigo chegar lá. Comecei a cravar o rail, o pé quase que sai do footstrap e eu desequilibro-me já, vê-se na filmagem eu todo esticado assim, a mexer os braços para trás, tipo que ia cair. Lá consigo voltar a agarrar a prancha e assim que eu agarro, a onda quebra mesmo atrás de mim e ainda me bate um bocadinho e eu saio disparado. Foi tudo ali a acontecer e... Tudo no limite. Hoje não vais precisar do colete. Não vai estar um marzinho de verão. E então, o que é que achaste aqui da experiência do carro elétrico? Porra, quem me dera a mim ter um destes. Dá para estar a falar e tipo, não haver barulho, estás mesmo tranquilo. Vir fazer, lá está, viagens que eu faço aqui diárias para a Nazaré da Ericeira até aqui, com um carro assim elétrico destes, era top. Quem é que achas que faz a onda do dia? Sou eu? Acabei de perguntar se querias fazer um hito ou não, é porque eu já estou confiante. Ok, então vamos ver isso. Vamos ver os teus... Tens de ter as boas energias, tens de para atrair coisas boas. Se tu pensas já que vais perder, então vais perder de certeza. Não vou perder, eu sou uma requeiro comparado contigo. Pacing, trying patience, it's time to take a chance.
Lourenço, o que é que achas que fez a onda do dia? É assim, eu acho que comecei claramente a ganhar o hito, tu não estavas em sintonia com o mar, mas tu ali no final ficaste picado, viraste e eu vou-te dar a onda do dia, acho que foi tu que a fizeste. Pá, no fundo também, sendo eu uma requeira e tu bigarrada, acho que mereço ganhar esta. Ganhei no mar mais pequeno sempre.